primeiro foi a decisão de pivotar minha carreira. Eu me formei em tecnologia e fui para a área de vendas. Então, esse momento foi desafiador e mexeu comigo. Eu tinha 22 anos e já me trouxe o senso de responsabilidade para me trazer para o mundo real, para dizer, olha, de fato, é um mundo feito de escolhas e você está fazendo uma escolha importante. Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos. Hoje nós estamos com o Milton Fabrício, o diretor executivo do World Trade Center para a região sul, Curitiba, Joinville e Porto Alegre, né? Que vai contar um pouquinho da sua história e da sua jornada de vida. Dentro dessa tua jornada, Milton, tu comentou muito isso, né? Eu acho que o teu desafio, talvez, de ter assumido aquela gestão, né? 27 pessoas, de repente, tá sozinho, de repente, assume 27 pessoas, né? Dentro dessa tua experiência, quais que foram as principais dificuldades que tu teve, né? E quais são as principais características e habilidades para conseguir gerar e gerir times? Bah, que pergunta fácil. Simples. Se fosse fácil, não tinha graça. Lidar com pessoas foi o maior desafio, é o maior desafio e muito provavelmente será o maior desafio das empresas, dos líderes. Para mim, naquela ocasião, foi de buscar compartilhar o meu propósito daquele momento com outras pessoas e trazê-las para o mesmo propósito. A motivação das pessoas, elas são de dentro delas. Na minha opinião, e algumas literaturas confirmam isso já, você não consegue motivar as pessoas, você consegue disponibilizar gatilhos para que elas se automotivem. Pode-se entender isso como motivação, né? Mas é muito sutil. E é sutil essa diferença, mas ela pode ter impactos completamente diferentes. Porque mesmo se você disponibiliza para as pessoas os gatilhos e elas não se automotivam, você tem um tipo de comportamento a lidar diante disso. E se elas se automotivam, você tem outros. Então, ele é sutil, mas é tênue e exige comportamentos diferentes do gestor. Então, naquela época, foi me trazer para uma realidade de gestão onde eu teria que entregar através de outras pessoas. E você compartilhar o seu propósito com outras e trazê-las para dentro dele, dentro do mesmo barco, foi o maior desafio. Especialmente para aquelas pessoas que estavam desacreditadas. E tinham vários talentos que eu não queria perder quando eu cheguei no time. O primeiro trabalho foi mapear o grande desafio que nós queríamos. O segundo trabalho era desenhar qual a persona que nós precisávamos, que tipo de profissionais nós precisávamos para estar conosco naquele desafio. Depois foi olhar para dentro do time e identificar, fazer um trabalho de identificação para aquele perfil que nós gostaríamos de ter. E depois, oxigenar o time, né? Infelizmente, algumas pessoas ficaram no meio do caminho, e treinar. E, assim, o dia a dia acontecia, né? Então, as metas precisavam ser entregues. Além de tudo, você tinha que transformar o entendimento durante a entrega do resultado. Roda girando, né? Roda girando. Não dá pra... Exatamente. Uhum. Então, o desafio foi lidar com essas incertezas, sabe? E com exercitar a questão da paciência, tentar diminuir a ansiedade, porque eu, como executivo key account, que era a minha posição anterior, recebia as minhas metas, traçava o meu plano, e no dia seguinte eu executava e começava a executar. Quando você tem um time, você traz o time para construir a meta. Nesse momento já teremos discordâncias.
Então, você já tem que trazer uma linha de convencimento. Depois, você traz o time para a construção de como entregar aquela meta. Nesse momento, já tem uma série de visões diferentes que você tem que alinhar. E visões diferentes são importantes, né? A gente já falou em outras ocasiões, times multidisciplinares são desafiadores, mas são muito importantes. E aí você tem que administrar as visões diferentes, mas com o mesmo objetivo final. E depois você tem a execução. E aí as pessoas têm seus ritmos, e as pessoas têm as suas formas de entregar e de executar. Então, olhar para aquele time e entender que cada um tinha o seu ritmo, cada pessoa tinha a sua história, cada um tinha... E foi o meu maior desafio. Foi entender assim, não existem 27 Miltons, existem 27 pessoas diferentes que fazem diferente. Então, como era a minha primeira equipe, esse foi o grande ponto de aprendizado para mim. Milton, última pergunta talvez aqui, mas também deixo aberto para você. Eu queria entender se o Milton tem algum legado que gostaria de deixar para as próximas gerações, pessoalmente. Eu tenho, sim. Eu recentemente, né, fiz um curso de mentor coaching e dentro de vários conhecimentos a gente trabalhou essa questão de missão, propósito e legado. E me provocou a pensar sobre isso. E eu tenho uma sinalização, né? Porque eu acho que a gente vai amadurecendo essa questão do legado, mas hoje eu me sinto um pouco mais confortável em dizer que eu gostaria muito de ser lembrado por uma pessoa que sempre buscou provocar nas outras pessoas o potencial que essas pessoas têm. Trazer à tona a capacidade que as outras pessoas têm e que algumas vezes não sabem, muitas vezes não sabem. Então, numa conversa, no dia da minha passagem, né, desse plano para o outro, entre os amigos, entre os familiares, eu ficaria muito feliz se eles pudessem dizer das minhas peripécias, obviamente, darem risada do passado e das bagunças que fizemos, das coisas que fiz de errado e que eu aprendi, mas também disserem, olha, o Milton sempre buscou o melhor de dentro das pessoas para que elas pudessem fazer o que elas queiram, o que elas gostariam de fazer. Numa linha de tipo, ouvir as pessoas sobre as suas vontades, sobre os seus desejos, sobre a questão da felicidade. Tem muita gente infeliz. Se eu puder ajudar essas pessoas a serem um pouco mais felizes, pelos conceitos que elas têm delas sobre felicidade, eu vou ficar muito feliz. O Milton sempre nos pôs para cima, o Milton sempre nos lembrou de como a gente tem condições de fazer aquilo que a gente quer. Eu me lembro que contei para ele que eu estava passando por uma situação difícil e que ele, numa conversa de 2 ou 3, de 30 minutos, a gente bateu um papo e eu saí tão energizado de lá que, puxa, aquilo mudou a minha vida, eu passei a encarar de forma diferente, superei a minha dificuldade e foi ótimo. Se eu conseguir gerar essa frase como legado para algumas pessoas, sem nenhuma pretensão de serem muitas, mas algumas, eu já vou ter um sentimento de que eu cumpri a minha missão aqui neste plano. Muito legal, cara, muito legal. Eu acho que isso está muito conectado com um pouco do nosso objetivo também do Instituto, né? Que é gerar essa troca de experiência, que é passar esse conhecimento, né, de pessoas que já chegaram lá, que tiveram essa condição, né? E não estou dizendo que o caminho foi fácil, teve caminhos muito tortuosos aqui, de conversas que a gente teve, pessoas que começaram do nada mesmo, assim, tem casos de garçons que viraram grandes executivos, CEOs de empresas, né? Então, assim, é super legal a gente ver que a gente está numa situação, não quer dizer que a gente é, né? Acho que isso é muito forte. E o que a gente tem tentado buscar dentro do Instituto é exatamente isso, mostrar para as pessoas que é possível, mostrar para as pessoas que, independentemente da jornada, de onde ela está, do espaço da jornada que ela está, ela pode chegar lá, né? E claro que existe uma metodologia, existe um caminho, existe muito estudo, acho que comentou muito bem aqui, né? O papel da educação é fundamental nesse processo,
E a gente vê que essa troca de experiência é um pouco do que a gente pode dar, né? Nós, como executivos, poder doar um pouquinho do nosso tempo, eu acho que esse é o papel também, como é que a gente doa um pouco do nosso tempo para que essas pessoas elas entendam como foi a nossa jornada, o que a gente aprendeu durante esse processo, né? Os principais erros, os principais acertos, compartilhar um pouquinho desse caminho, né? E a gente fica muito agradecido, Milton, por ter aceito o nosso convite, conversado um pouquinho com a gente, né? Contado um pouquinho da história do Milton, né? Toda essa passagem, essas grandes evoluções aí, também eu acho que não só de carreira, mas pessoalmente também, né, Milton? Acho que de aprendizado que tu teve, e a gente fica muito feliz. Eu deixo aberto para se quiser dar uma mensagem final para os nossos ouvintes. Claro. Bom, eu que agradeço a oportunidade, Diogo. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho, pelo objetivo que você está buscando aí com o Instituto. Conte comigo para outras oportunidades que você entender que eu possa contribuir. E como mensagem final, além de agradecer, é de incentivar esse tipo de situação para quem também nos ouve, né? E quem nos ouvirá. Uma coisa que a gente vem aprendendo, que eu venho aprendendo no curso do Mentor Coaching, nesses aprendizados que eu tenho buscado, é que todo mundo tem o que aprender e todo mundo tem o que ensinar. Quando você compartilha experiência, e longe de arrogância, é apenas compartilhar sua história de vida, compartilhar sua experiência. Algumas pessoas vão capturar 30 segundos da nossa conversa de 2 horas. Outras 2 minutos, outras até vão ouvir uma conversa mais longa. E isto ajuda a construir uma sociedade melhor para as novas gerações. Então, eu só tenho a agradecer e parabenizar e me colocar à disposição para todas as outras oportunidades que você achar que eu possa contribuir neste caminho que você está trilhando. Parabéns e muito obrigado. Tamo junto, querido. Muito obrigado, viu? Agradecido. Vamos lá.